Hoje eu vim trazer para vocês um gráfico muito simples, mas é uma aula muito legal para quem está iniciando no crochê e ainda não tem muita familiaridade com essas leituras desses gráficos, com essa simbologia do crochê. E eu acho muito importante a gente ter esse contato, a gente aprender a fazer essas leituras, porque a gente encontra muita receita representada dessa maneira na internet e quando a gente começa a desmistificar estes símbolos, se abre um mundo novo pra gente. Então eu trouxe um gráfico muito simples, correntinha, ponto baixo, ponto alto, super simples, é um padrão, vocês também podem utilizar esse padrão em diversas receitas. Eu trouxe ele, fiz ele passo a passo para mostrar para vocês como que a gente faz essa interpretação desses desenhos e passa eles para o crochê. Então aqui eu usei um fio urbano da Círculo e uma agulha de número 7. Lembrando desse gráfico que eu coloquei num post outro dia, dando algumas dicas de como ler ele, hoje eu vou fazer então ele aqui em formato de vídeo para deixar ainda mais claro para quem ainda tem alguma dificuldade nessas leituras, que elas são bem importantes para a gente conseguir entender, pegar receitas na internet e conseguir entender o que elas estão nos dizendo. Então, como eu falei, aqui tem essa setinha que indica o início do trabalho, mas também, se não tivesse, a gente consegue visualizar aqui essas imagens e sabendo que esse símbolo aqui são correntinhas, e a gente geralmente começa esse tipo de trabalho com correntinhas, aqui vai ser o início do trabalho. Então, a gente tem que fazer a leitura do mesmo formato, no mesmo movimento que nós trabalhamos o crochê. Então, nós vamos trabalhar aqui, nesse sentido. Aqui são as 3 correntinhas de subida. Daí, fazemos os 13 pontos altos. E aqui nós vamos virando o trabalho. Então, a gente faz a leitura aqui neste sentido, tá? Sempre nesse zigue-zague, porque é o sentido que nós trabalhamos o nosso crochê. Então, vamos lá. Vamos dar início, estou com o fio urbano da Círculo, uma agulha de número 7. Então, vamos lá, a gente faz o nosso nozinho inicial. E aqui eu tenho, então, 13 correntes, que é o início do meu trabalho. Então, 1... certo? 13 correntinhas, são essas 13 correntes que estão representadas aqui no preto. Agora eu tenho 1, 2, 3 correntes, que são as nossas correntes de subida. Então, para quem ainda tem dificuldade em ver quais que são as correntes, vocês podem fazer o seguinte, fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Esta correntinha aqui que vai receber este primeiro ponto alto, tá? Este é o símbolo do ponto alto. Então, a gente vai fazer as 3 correntinhas. Quem quiser deixar marcado esta correntinha aqui, que vai ser a correntinha onde eu vou trabalhar o meu ponto alto, tá? Pode marcar. Então, vamos lá. Mais 3 correntes. 1, 2, 3. São essas 3 correntinhas aqui que vão dar altura para vir o meu ponto alto. Então, como eu tenho aqui, ó, nesta correntinha de número 13, que nós contamos, que eu deixei marcado, então eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. E cada uma das correntes, então são 13 correntes, são 13 pontos altos nesta primeira carreira. Então aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, que são as 3 correntinhas da minha subida, e nessa quarta correntinha eu vou fazer, então, um ponto alto, certo? Então, um ponto alto e agora cada correntinha recebe um ponto alto. Então, no total, vamos ter 13 pontos altos nessa primeira carreira. Feita, então, essa carreira, tenho as 3 correntinhas e os 13 pontos altos. Então, a partir daqui, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, fazer uma quarta correntinha e no ponto seguinte, então, ó, deste ponto vem as 3 correntinhas e no ponto seguinte, esse ponto de número 12, vai ter um ponto alto. E daí, nessa carreira, nós vamos intercalar uma correntinha pulando uma base de ponto e um ponto alto. Uma correntinha, pulamos aqui, a gente não faz nada nesse ponto aqui,
e no seguinte a gente faz um ponto alto. Então, a gente vai fazer este movimento. Então, vamos lá, as 3 correntinhas, 1, 2, 3, tá? Exatamente aqui, ó, vindo desse último ponto. Daí tem mais uma correntinha, certo? Então, vejam aqui, ó. Aqui tá a base do meu primeiro ponto, que é isso aqui, essa base do primeiro ponto. Aqui eu fiz as 3 correntinhas, mais uma corrente. Agora eu vou na base do segundo ponto e faço um ponto alto. Tá? Então, aqui, ó, aqui tá a base desse primeiro ponto. Aqui, então, a base desse segundo ponto, que é essa aqui, tá? Que eu virei o meu trabalho. Então, eu vou fazer um ponto alto. Daí, agora, uma correntinha. Daí, eu vou pular uma base de ponto e vou fazer um ponto alto. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, ó, aqui essa base do ponto eu vou pular e vou fazer um ponto alto aqui no seguinte. Então, fiz esse ponto alto. E agora a gente vai intercalando. Então, mais uma correntinha. E eu pulo essa base do ponto. Vou na base do ponto seguinte e faço um ponto alto. Tá? Então, essa carreira é esse movimento. Uma correntinha, pulo uma base do ponto, faço no ponto alto no ponto seguinte. Fecho o ponto alto, subo uma correntinha, pulo essa base do ponto, faço um ponto alto aqui na base seguinte. Tá? Então, isso é o que está me mandando fazer aqui na descrição desta carreira. E daí vejam que aqui eu faço uma correntinha, pulo a base do ponto e eu faço este ponto alto em cima dessas 3 correntinhas, tá? Então, eu tenho minhas 3 correntinhas aqui que eu iniciei. 1, 2, 3. Tá? Então, eu vou fazer o meu ponto alto na terceira correntinha, que foi da minha subida, a minha altura que eu subi ali na primeira carreira. Certo? Então, vejam, se ele estivesse finalizando em cima da base do ponto, mas ele está finalizando aqui, ó, em cima desta correntinha. Então, aqui eu fiz o meu último ponto. Então, chegamos aqui. Então, eu vou subir esta correntinha. E aqui é o ponto baixo. Então, eu vou fazer esse ponto baixo nesta correntinha. Então, aqui fica uma subida de corrente em cima dessa base do ponto e um ponto baixo nessa correntinha. E agora, um ponto baixo tanto na base dos pontos quanto nas correntinhas. Então, uma carreira somente no ponto baixo. Ó, eu vou subir. Então, aqui, ó, nessa base do ponto, eu não faço um ponto, mas na correntinha eu faço. Certo? Então, a gente faz esse acabamentinho de canto perfeito. Base do ponto, tá? Que isso aqui significa a base do ponto. Isso aqui é a correntinha. Então, eu faço um em cada. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Então, vejam que o último ponto baixo fica em cima desta correntinha aqui, que eu fiz 1, 2, 3, e a quarta correntinha. Então, ele fica em cima da quarta correntinha. Agora, então, eu vou subir 3 correntes e eu vou repetir exatamente essa carreira que eu fiz aqui anteriormente. Certo? Então, a gente sobe 1, 2, 3 e mais uma quarta corrente. Daí, nessa base do ponto foi o que nós fizemos. Agora, na base do ponto seguinte, faço um ponto alto. E uma correntinha. Agora, eu pulo uma base de ponto e faço mais um ponto alto. Ponto alto, correntinha. Pulo uma base do ponto, que é essa aqui,
tá? Este ponto baixo aqui, eu não faço nada em cima dele, tem a correntinha lá em cima. Então, é essa a sequência igual à carreira anterior. E vejam aqui que ele finaliza com um ponto em cima aqui desta correntinha que eu subi para dar a altura ali da carreira. Certo? Finalizado, então, mais uma carreira. Olha que ele fica com esse desenho vazado. Então, ele fica com essa lista mais grossinha e uns vazados. Então, agora feita essa carreira, agora a gente vai subir 3 correntinhas. E aqui, na corrente que a gente fez, entre os pontos, já faço o primeiro ponto e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Tá? Então, um na correntinha, um na base do ponto, um na correntinha, um na base do ponto. Aqui nós fizemos o baixo, aqui nós vamos fazer o ponto alto. Então, nós vamos subir 1, 2, 3. Daí, eu vou na correntinha e faço um ponto alto. E agora, um ponto para cada ponto de base. Então, vejam que essa carreira é igual a essa aqui. Então, vocês podem depois dar a sequência colocando essa carreira aqui para cima, depois a do ponto baixo, e assim vocês vão repetindo, como se isso aqui fosse um padrão que vocês podem repetir por quantas vezes vocês desejarem. Então, aqui vocês podem fazer uma manta, podem fazer mais correntinhas para fazer mais largo, podem fazer também mais correntinhas para fazer um jogo de mesa. Então, aqui o que ele sugere é um padrão que vocês podem ir repetindo por quantas carreiras vocês acharem necessário. E aqui, esse último ponto está em cima da correntinha, que nós usamos aqui para aquele detalhe daquela carreira abaixo. Então, aqui está, gente. Aqui está a amostra desse padrão feito na lã, feito no fio urbano. E como eu falei, isso aqui vocês podem colocar mais correntes, fazer ele maior ou fazer uma manta bem largona. Mas é legal a gente pegar esses padrões que eles nos trazem ideias de desenhos que a gente pode trabalhar o nosso crochê. E como eu disse, vocês podem ir repetindo essas carreiras para criar produtos maiores. Então, feito o desenho e a peça que o desenho representa.